vocês? Hoje nós teremos aula de português e espanhol. Amanhã nossa aula será através da live, certo? Estarei enviando para vocês a enquete para estar escolhendo o horário que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Livro integrado de português, página 62, Causos e contos, narrativa popular. Vou iniciar lendo um trechinho do que está escrito aí para vocês na página 62, ok? Todas as pessoas têm cultura, pois vivem em grupos e aprendem valores e costumes passados de uma geração para outra. A cultura é reconhecida como um importante instrumento de preservação da história, da memória e da tradição. São muitas as formas usadas para que a cultura de um grupo ou de um povo seja preservada. Uma delas é a língua, no nosso caso, a língua portuguesa, que vieram dos nossos colonizadores portugueses, certo? Provavelmente, se nós tivéssemos sido colonizados pelos espanhóis, nós falaríamos a língua espanhola. E também através de imagens, de música, religião. Então a gente nunca pode falar que uma cultura é melhor do que a outra, ou falar que uma pessoa não tem cultura porque a cultura dela é diferente da sua. Todos nós temos cultura, porém cada um tem a cultura de um jeito. Aqui no Brasil mesmo, nós temos 3 formas de se referir à mandioca: mandioca, macaxeira e aipim. Vai do que? Da região em que a pessoa mora. Da mesma forma, mexerica, nós falamos mexerica, no sul fala bergamota, tem lugar que fala tangerina, entendeu? Então isso varia de cultura para cultura, ok? Não podemos falar que uma pessoa não tem cultura ou que a cultura dela é pobre, porque igual lá no Rio de Janeiro, lá eles escutam muito o funk. Por mais que você não goste de funk, você não pode estar criticando aquela cultura. Ou as pessoas que fazem parte daquela cultura falando bem assim, ai, fulano é tão sem cultura. Ou então eles são pobres de cultura. A gente não pode desdenhar, certo? A gente tem que respeitar as diferenças de cada um. E isso eu falo muito para vocês já estão cientes, eu acho cansados de ouvir, certo? Porque o respeito ele é primordial, é a primeira coisa que a gente tem que ter é respeito um com o outro, com as pessoas. E respeitar a cultura delas é uma forma de praticar isso, ok? E por falar em cultura, nós goianos também sofremos um pouco de bullying cultural em relação à nossa forma de falar, ao nosso jeito de viver, às músicas que muitos de nós escutamos. Como assim, Pro? Nós escutamos muito música sertaneja. Por mais que vocês não gostem, a maioria da população escuta música sertaneja. E tem muita gente que gosta do sertanejo raiz, que é aquele sertanejo mais antigo. Nós também temos a forma de falar um pouco diferente de alguns outros lugares, porque nós puxamos muito o R, certo? E também as nossas vestimentas. Muita gente, é claro que não são todos, tá? Eu quero deixar bem claro, não são todos. Mas algo que ficou fixado, estereotipado, foi a nossa vestimenta, porque muita gente aqui em Goiás gosta de calçar botina, vestir calça jeans, cinto com fivela, camisa xadrez, certo? Então isso ficou estereotipado e as pessoas pré-julgam, certo? Elas têm um pré-conceito. Então vamos lá, culturas e preconceitos à parte, página 63. É para vocês resolverem essa atividade, ok? Página 64, causo. O causo é um gênero oral muito comum na tradição de contar histórias. Ele surgiu da necessidade de se registrar fatos reais ou inventados, que de algum modo se perderiam com o tempo. A tela de Aldemir Martins, na abertura deste capítulo, representa o futebol. Agora você vai ler um texto que, de certa forma, trata do mesmo tema. Então, vamos lá. Nós temos alguns contadores de causo
Aqui em Goiás nós temos o Geraldinho. É ótimo os contos dele, muito bom. Se eu fosse vocês, eu dava uma pesquisadinha aí. E em São Paulo nós temos Boldrin também, certo? O causo, ele costuma ser uma história verídica, certo? Porém engraçada. Então tem um certo jeitinho de contar a história. Agora eu vou ler para vocês esse causo que está aí na página 64 e 65. Me perdoem, eu tive dificuldade para ler esse texto, tá? Então vamos lá, tenham paciência comigo. Matuto no futebol. E esse tarde de cinema, que eu não sei nem como é, se é homem, se é mulher, se vem da lua ou do sol. Um teatro eu nunca vi e também nunca assisti um jogo de futebol. É isso mesmo, patrão. Eu nasci para ser matuto, viver aqui nem bicho bruto. Viver que nem bicho bruto, dando de comer a gado, eu só sei mesmo que sou gente. Pro que um véi, meu parente, deixe que eu sou batizado. Eu, caboclo lazarino, com 2 metros de altura, os braços dessa grossura, medo pra mim é sulipa. De jogar tive um parpite, aceitei logo um convite, pra modo de jogar de quipá. Me deram um calção listrado e um par de joelheira, também um par de chuteira e uma camisa de gola. E o jogo começou. Com um juiz bom e honesto, e por sinal era Ernesto, o nome do apitado. Bola vai, bola vem, um tal de Zé Paraíba inventou de dar um driba no fi de Chica Brejeira. Este deu-lhe uma rasteira, que o pobre do matuto passou uns 5 minutos embolando na poeira. O juiz mandou chutar, uma bola contra eu. Pro que meu fullback deu um chute no honorato, aí o juiz errou. Se o fullback que chutou, ele que pagasse o pato. Mas afinal, meu patrão, não gosto de confusão. Mandei o cabra chutar e fiquei esperando o choque. Tanta força a bola vinha tão pequenininha, feito bola de badoquê. A danada escorregou, passou pelas minhas mãos e deslizou pelos meus dedos. Bateu numa região. Foi batendo e eu caindo, me espoliando no chão. O povo bateram em rima. Me deram um chá de jalapa, uns 3 copos de garapa e um chá de quixabeira. Quando eu tive uma miora, joguei a chuteira fora e saí batendo a poeira. Daquele dia pra cá, nem mou de ganhar dinheiro, nem mesmo no estrangeiro. Nem com chuva, nem com sol, nem aqui, nem no deserto. Nunca mais passo nem perto de um jogo de futebol. Vocês viram que a linguagem é bem diferente da linguagem padrão, né? Da norma. Lembram dos verbos irregulares? Então, na unidade passada nós estudamos 3. Hoje eu vou iniciar com o verbo por, certo? Na página 67. Lembrando que os verbos irregulares, eles são irregulares porque o radical deles mudam de acordo com as conjugações, ok? O verbo por é irregular. A seguir temos os quadros de sua conjugação. Observação: todos os verbos derivados de por seguem a mesma conjugação. Exemplo: antepor, compor, contrapor, decompor, depor, dispor, expor, impor, indispor, opor, prospor, predispor, pressupor, propor, recompor, repor, sobrepor, supor e transpor. Por que que é um verbo irregular? Eu quero que vocês observem somente a primeira conjugação, a conjugação na primeira pessoa, certo? Que é o eu. No presente, no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Eu ponho, eu pus e eu punha. Então, o radical deles todos mudam, certo? Por isso que ele é um verbo irregular. Olha, vocês podem observar isso também no modo indicativo. No pretérito mais que perfeito, no futuro do presente e no futuro do pretérito. Eu pusera, mais que perfeito. Eu porei,
presente, do futuro do presente. E eu poria, futuro do pretérito. O mais que perfeito é aquele futuro, é aquele pretérito que ele é muito perfeito. Então ele é mais que perfeito. O futuro do presente é o que você poderia estar fazendo agora, certo? Ou então o que você vai fazer agora, certo? E o futuro do pretérito é o que eu poderia ter feito, certo? No modo subjuntivo, presente, pretérito imperfeito e futuro. Que eu ponha, se eu pusesse e quando eu puser. Eu quero que vocês observem o quê? Todos esses eu conjuguei na primeira pessoa do singular, certo? Pronome relativo, primeira pessoa do singular. Todas elas foram mudadas, certo? Eu não repeti nenhum radical da palavra por. Então eu quero que vocês observem isso, certo? Verbos irregulares são verbos que não repetem o radical, certo? Que o radical muda de acordo com a conjugação. Animals in danger. Animais em perigo. Animais em perigo são os animais que estão em extinção, certo? Aqui no Brasil nós temos muito, muito mesmo. Arara azul, o mico-leão dourado, tem quem mais? O lobo-guará, que é natural do cerrado, o tamanduá-bandeira, a jaguatirica, a onça-pintada, e também nós temos outros. Se pesquisar dá para achar muitos animais que estão em extinção, certo? Então, animals in danger são animais em extinção. Uma observação aqui em inglês. Urso polar. Aqui no Brasil nós escreveríamos o nome dele todo em letras minúsculas. Lá nos Estados Unidos, não. O urso é minúsculo, todas as letras minúsculas. Polar vai ter a primeira letra maiúscula, que é a letra P. Outro exemplo também seria o elefante da África, ou elefante africano. Elefante, letra minúscula. Quando eu passo para África ou africano, aí eu coloco letra maiúscula, ok? Então vamos lá. Na página 16, o que a gente pode observar nessa pintura? Ela é do artista Cândido Portinari, ele é brasileiro, tá? Retrata diversas espécies que correm o risco de entrar em extinção, como o cervo do Pantanal e... Que espécies típicas da sua região ou do seu país correm esse risco? Quais as principais razões dessa ameaça? Então, eles perguntaram do país, né? Esses exemplos que eu dei foi da nossa região, do Cerrado, que é o tamanduá-bandeira, a onça-pintada, a jaguatirica, o lobo-guará. Quando a gente viaja, nas estradas costumam aparecer alguns animaizinhos. Eu mesmo já vi lobo-guará e tamanduá-bandeira, muito. Porque aqui eles são típicos daqui do Cerrado, certo? Na página 17, vocês vão responder essas atividades aí, ok? Na número 1, vocês vão ter que desembaralhar as letras e formar o nome dos animais. Então, tá bem fácil isso aí, tá? A número 2, nós vamos fazer amanhã na live, porque é discussão, ok? Na página 18, na número 3, tá pedindo para vocês fazerem o quê?
O que você sabe sobre os animais que foram escritos na página 17? Leia as informações a seguir e tente identificar qual animal e cada frase. Qual animal está em cada frase, certinho? Aí você vai ler a frase e vai tentar saber qual que é o animal que está sendo descrito, ok? Na número 4, ela é muito fácil também. Ela é melhor ainda, porque está falando para você marcar os animais, marcar um X ou um Vzinho que estão em extinção, os animais que correm risco em extinção, e vocês vão identificar os animais que são do Brasil. Como? Tem um quadrinho com a imagem do animal. Em cima tem se é para você marcar que ele está em extinção ou não. Embaixo tem o nome dele e um parênteses. Nesse parênteses você vai marcar BR se ele for do Brasil, ok? Somente se ele for do Brasil. Então, gente, Deus tocou no meu coração para eu traduzir as frases para vocês. Então, vamos lá. Número 3, letra A, página 18. Existem apenas 40 desses felinos, os mais raros do mundo. Aí vocês vão pesquisar qual é esse felino e escrever o nominho dele aí. No quadrinho verde, no retângulo verde acima, tem o nome dos animais. Letra B. Existem cerca de 780 deles nas montanhas de Ruanda, Uganda e Congo. Letra C. Suas vidas estão ameaçadas porque o marfim na presa é valioso. Essa tá fácil, hein? Letra D. Eles estão em perigo por causa do aquecimento global. Letra E. Eles vivem no Himalaia e no sudeste da China. Essa também tá fácil. Letra F. Existem cerca de 400 desses felinos com pele listrada no mundo. Se você olhar lá na página 17, você vai descobrir de quem que eles estão falando. Letra G. Eles podem ser encontrados no sudeste do Brasil. Essa também está muito fácil. Então é isso aí, gente. A nossa aula de hoje é português e inglês. E o nosso material é esse, a atividade eu vou passar para vocês, tá bom? Amanhã, nossa live, ok? Não se esqueçam. Eu vou mandar todo o conteúdo, todo o material que nós vamos utilizar amanhã para vocês já estarem preparados, tá bom? Então, tchau, tchau!